Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nessa manhã nós vamos continuar nosso estudo do Salmo de número 18, é o terceiro vídeo sobre o Salmo 18, onde você pode assistir no nosso Facebook PR Giovanni Júnior, né, JR, e também nos nossos demais canais, Instagram, o nosso site pastorgiovanni.com e no YouTube também, youtube.com, nosso canal que se chama PR Giovanni, tá bom? Então nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração, porque esse é o dia que o Senhor tem para nós, um dia de bênção, um dia de glória, um dia de graça, um dia de muita unção, glória e graça do Senhor. Vamos iniciar orando. Pai, nós estamos aqui na tua presença, pedimos a tua graça sobre nós, o teu doce Espírito falando com o nosso coração, na nossa história, ó Deus, com a nossa vida. Abençoe cada casa, cada família, debaixo da tua unção, Pai. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um. Fala conosco através da tua palavra, nós te pedimos isso de todo o coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Também quero deixar um recadinho para você que está me ouvindo. Entre no nosso site, pastorgiovanni.com. É um site que visa edificar, abençoar a sua vida. E ali nós temos cursos maravilhosos, cursos online, que com certeza vão transformar a sua vida espiritual, sua vida em Deus, a vida no Espírito. Nós temos um curso sobre vida no Espírito, nós temos um curso sobre batalha espiritual e intercessão, nós temos um curso sobre fundamentos da liderança cristã, nós temos um curso sobre princípios familiares e vida afetiva, e nós estamos terminando de colocar um curso também sobre o ministério dos anjos, Satanás e os demônios, sobre o mundo espiritual. Então nós temos muito material ali que vai realmente transformar a sua vida. E temos um outro curso sobre restauração da alma e cura interior. Restauração da alma e cura interior. Então vamos nessa jornada, aperte os seus cintos, né? Vamos mergulhar na palavra de Deus nessa manhã e vemos aquilo que Deus tem no coração dele para o nosso coração. Que é o lindo Salmo, o Salmo de número 18, do versículo 22 ao 29. É a perícope, ou seja, o trecho da palavra de Deus, que faz um só sentido, que traz uma conexão com aquilo que nós estamos vivendo. Nós vamos fazer um devocional, uma breve reflexão nesse trecho da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz assim: porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desembarato exércitos, com meu Deus eu salto muralhas. Que seja um dia com muitos saltos, saltos de alegria, saltos de bênção, saltos de vitória do Senhor em meio às batalhas do dia a dia. Sobre a tua vida, eu declaro isso em nome de Jesus. Você pode deixar nos seus comentários também qual é o seu pedido de oração, qual é a sua necessidade. E o pastor Giovanni, no dia de hoje, em consagração, em jejum, nós vamos estar orando por você, abençoando a tua casa, a tua vida, a tua família. Pode ter certeza, nós temos orado como nunca, temos intensificado o clamor diante de Deus a favor de outras pessoas. E nós estamos aqui em Umuarama, a partir de Umuarama, estabelecendo um trabalho, um projeto apostólico, missionário, no cuidado das vidas, no trabalho de casa em casa, um trabalho celular, um trabalho que realmente venha fazer a diferença na vida das pessoas. Esteja orando pelo pastor Giovanni, bem como a minha casa, a minha família. Nós estamos aqui para servir a Jesus de Nazaré. Ele começa dizendo então no versículo 22, porque todos os seus juízos me estão presentes. Juízos aqui no sentido dos juízos de Deus declarados na palavra. A palavra que traz a justiça de Deus para nós, que nos ensina os preceitos de Deus e que estão diante de nós, né? Por exemplo, eu estou usando
um dispositivo eletrônico. Você talvez aí a sua Bíblia no papel. Alguns gostam de ler a Bíblia no celular. O importante, querido, não é onde está a Bíblia. O que ela não pode é estar lá guardada no seu armário empoeirando. Os juízos de Deus, os preceitos de Deus precisam estar presentes ali diante dos nossos olhos, e nós temos que mergulhar na palavra de Deus todos os dias, nesses juízos, nesses decretos, nessas promessas de Deus, para que possamos, como diz lá em Paulo em Colossenses, que a palavra de Deus habite ricamente no nosso coração e se transforme em vida. Nós possamos perceber, como diz lá em Hebreus, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem a vida de Deus e ela é eficaz porque ela funciona na sua vida. E ele continua dizendo, porque todos os seus juízos me estão presentes, ou seja, estão diante dos nossos olhos, estão efetivos, funcionando na nossa vida, e não afastei de mim os seus preceitos. Então nós temos que nos apegar nos preceitos de Deus. O que são os preceitos de Deus? São os mandamentos do Senhor. É a lei de Deus que foi escrita na palavra de Deus, que rege a nossa vida. Nós que somos cristãos, nós temos a Bíblia Sagrada como a nossa regra de vida e de conduta. Nós já não vivemos baseados em filosofias dessa vida, em preceitos humanos, em tradições humanas, não. Nós vivemos regidos pela bússola da palavra de Deus. E o salmista diz, não afastei de mim os preceitos. Ou seja, a palavra de Deus se fazia presente na vida de Davi, que é o autor desse Salmo 18. A palavra de Deus era a sua grande afeição, o seu grande amor. Quanto mais você amar a palavra de Deus, querido, é porque mais você ama o Senhor. A nossa vida tem que estar fundamentada na palavra e centralizada numa pessoa. Essa pessoa é Jesus de Nazaré. Ele deve ser o centro da nossa vida, o centro do nosso universo, o centro da nossa existência. Ele deve governar o nosso coração. Mas Jesus só pode ser governante, rei, nos corações daqueles que valorizam os juízos de Deus, os preceitos de Deus, se apegam à palavra de Deus e vivem conforme diz as Escrituras, que é a Bíblia. No 23 diz assim, também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Ou seja, quanto mais você lê a Bíblia, mais a Bíblia estiver dentro de você, mais a Bíblia estiver no seu dia a dia, obviamente você andará em integridade para com ele, ou seja, para com Deus. Integridade é um termo, uma virtude cristã que fala de alguém que é pleno, de alguém que é completo, de alguém que é inteiro. Integridade vem da palavra inteiro. Nós só podemos ser inteiros, só podemos ser completos se tivermos Jesus de Nazaré completando a nossa vida. Se tivermos o seu doce, extraordinário Espírito preenchendo a nossa alma, iluminando a nossa mente e transformando o nosso coração. Então, se você quiser andar com integridade de coração, integridade de espírito, se você quer realmente se guardar da iniquidade, iniquidade aqui é pecado, são erros, são falhas morais, quebra de princípios espirituais, só tem um jeito de você vencer a iniquidade, de você vencer o pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. Toda vez que você erra o alvo, o propósito de Deus, aquilo que Deus falou para você, na sua palavra, revelado na sua palavra, automaticamente você se quebra. Porque quem quebra uma lei de Deus acaba se quebrando, acaba se detonando. E não é isso que Deus tem para ti. Por isso que tem muita gente quebrada hoje. Não só financeiramente, materialmente, mas principalmente na sua alma, no seu coração. Coração esfacelado, a alma toda estraçalhada. Por que estão vivendo uma vida assim? Porque infelizmente não tem se guardado quanto à inteireza do seu coração. O seu coração está dividido, uma hora que é Deus, outra hora que é o mundo, uma hora que é as coisas de Deus, outra hora que é as coisas erradas, aquilo que a Bíblia proíbe, aquilo que destroça a nossa alma. Irmãos, nós não podemos ser assim. Nós temos que andar em integridade diante de Deus e também precisamos nos guardar de não pecarmos contra Deus, de não promovermos qualquer espécie de sujeira, iniquidade, quebrar a lei de Deus no nosso dia a dia. Aí entra a resposta desse tipo de vida,
onde você se apega à palavra, onde você se afasta do mal, do pecado e anda em integridade diante do Senhor. A Bíblia diz no 24 assim, Salmo 18, 24 diz: daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Ou seja, se eu andar amando a palavra, transformando a palavra minha regra de fé e de conduta, vivenciando a palavra de Deus no meu dia a dia e fugindo da iniquidade do pecado, se afastando de tudo isso e vivendo em integridade diante do Senhor, Deus vai retribuir no nosso dia a dia. Deus vai recompensar. A Bíblia diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará, colherá. Se você semear uma vida abençoada, centrada na palavra, fundamentada na palavra e centrada em Jesus de Nazaré, capacitada pelo Espírito Santo, você vai andar numa vida justa, honesta, correta, íntegra diante do Senhor. As suas mãos estarão com pureza, como diz aqui o salmista, conforme a pureza das minhas mãos, e nós andaremos na presença do Senhor de cabeça erguida. Olha o que diz o Salmo 3,3. O Salmo 3,3 diz assim: eu, o Senhor, sou teu escudo, e a tua glória, diz o Senhor, e andarei de cabeça erguida diante do meu Deus. É o que nós temos experimentado nesses dias. Deus tem sido o nosso escudo. Deus tem sido a nossa glória. A nossa glória é o Senhor. Que a glória dele se revele na minha vida e na sua vida. E nós andaremos de cabeça erguida diante do nosso Deus. Cabeça erguida aqui não no sentido de orgulho, altivez, prepotência, não. Cabeça erguida no sentido de consciência limpa, coração puro, mãos puras, como diz aqui, diante do Senhor, diante da sua presença. Aí no 25 tem uma chave fundamental aqui desse salmo, que ele diz assim: para com o benigno, ou seja, aquele que faz o bem, benigno te mostras. Ou seja, Deus também fará o bem para aquele que faz o bem para os outros. Benigno é um conceito bíblico, é um termo, uma palavra bíblica que significa aquele que pratica o bem, a bondade e não a maldade. Para com o benigno, benigno te mostras, ou seja, Deus se mostra benigno, faz o bem, abençoa, derrama o seu favor, a luz do seu rosto brilha sobre aquele que é benigno, aquele que faz o bem. Com o íntegro, diz o salmista, também íntegro, pleno, completa, enche a nossa vida, como nós já falamos. Com o puro, puro te mostras. Ou seja, Deus é um Deus puro. Cada vez Deus vai derramar mais pureza com aqueles que vivem uma vida de pureza, de consagração, de santificação diante do Senhor. E ele continua dizendo: mas com o perverso, Deus se mostra inflexível. Com o perverso, Deus se mostra inflexível. Ou seja, Deus não vai passar a mão em coisa errada. Deus não vai pegar a sua sujeira e jogar debaixo do tapete. Não. Deus vai tratar com aquele que não se arrepende, com aquele que endurece o coração, com aquele que se rebela contra a palavra de Deus, começa a fazer um monte de coisa errada. A maldição vai vir sobre ele, o mal vai entrar em ação com aqueles que quebrarem princípios e valores do reino de Deus. Não existe impunidade no mundo espiritual. Se você errar, querido, você sabe que errou. Os anjos de Deus viram que você errou. Os demônios sabem e vão atormentar a tua vida. Satanás vai dar risada porque ele veio para roubar, matar e destruir. E Deus sabe, porque todas as coisas estão patentes e visíveis aos olhos daquele de quem nós vamos ter que prestar conta. É o que diz Hebreus 4, versículo 13. Então, preste atenção. Tudo aquilo que fizemos de errado, de mal, perversidade, imoralidade, coisas erradas, maldade contra os outros, ofensas, injustiças praticadas contra outras pessoas, Deus vai se mostrar inflexível. Ele é o justo juiz que não passa a mão em coisa errada, e aquele que não se arrepende, infelizmente, vai sofrer as consequências dos seus atos equivocados. Deus se mostra benigno com quem é benigno, puro com os puros, íntegro com o íntegro, mas com o perverso, diz a palavra, Deus se mostra inflexível.
Então preste atenção, não brinque. Deus não se deixa escarnecer. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então se arrependa dos seus pecados, se quebrante na presença do Senhor, se humilhe diante do Senhor, se consagre, se santifique, abandone as coisas erradas da sua vida, quebrante o seu coração diante de Deus para que Deus tenha compaixão, misericórdia, exerça graça. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. Se andarmos na luz como Ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Só tem purificação do sangue de Jesus para aquele que confessa pecado, para aquele que anda na luz, ou seja, uma vida honesta, correta, sincera, íntegra diante de Deus, para aquele que tem comunhão com os seus irmãos, para aquele que não vive uma vida cristã solitária, mas uma vida em koinonia, em comunhão com outros irmãos, com outras pessoas, buscando a Deus, alimentando a sua fé, apoiando homens e mulheres de Deus, servindo ao Senhor, servindo pessoas. A estes Deus derrama graça, glória, compaixão, misericórdia e poder. Dá graça, capacita a vencer o pecado, as lutas, os problemas, as dificuldades. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, o nosso Deus, Ele é rico em misericórdia. Como diz lá em Efésios 2, a partir do versículo 4, a Bíblia diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia e graça, Ele nos envia Jesus, né? Nós somos entronizados juntamente com Cristo, nós ressuscitamos, né, pelo seu poder, por uma nova vida que Jesus oferece para nós, e tudo isso mediante a graça, a fé que nós colocamos nele. Deus nos capacita a viver uma vida consagrada, santificada diante de Deus, uma vida de triunfo sobre o pecado. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 6, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, Deus quer derramar a vida eterna, Deus quer salvar você, Deus quer fazer uma obra linda na sua vida, mas nós não podemos fazer coisas erradas, nós não podemos fazer escolhas perversas na nossa vida, nós não podemos continuar na prática do mal, porque com o perverso Deus se mostra inflexível e nós não podemos continuar na perversidade. E aí no 27 entra uma outra mensagem tremenda, ele diz, porque tu salvas o povo humilde. Olha aqui, o povo de Deus é o povo humilde, que se humilha diante de Deus, que se quebranta no poder de Deus. E é esses que Deus salva. Deus não pode salvar quem se acha bom o suficiente para ir para o céu. Não. Não é sacramento que salva alguém, não é religiosidade que salva alguém, não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer que promove a salvação, não, é a minha fé, é a minha humildade, o meu quebrantamento na presença de Deus, o meu reconhecimento da minha pecaminosidade e o meu coração quebrantado e humilde diante de Deus que promove a salvação na minha vida. Porque a Bíblia diz, porque tu salvas o povo humilde. Lá em Mateus capítulo 5, a Bíblia diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque estes herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Só vai herdar o reino de Deus, a vida eterna, a salvação, quem se sentir pobre de espírito, quem reconhecer que é pobre espiritualmente e que toda a riqueza espiritual vem de Deus, e que por si mesmo não tem capacidade de ser salvo, mas através de Jesus, pelos méritos de Jesus, ele alcança a salvação como fruto da graça de Deus. E ele continua dizendo, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abate. Olhos altivos fala daquela pessoa que se acha acima do bem e do mal, melhor do que os outros, aquele que pisa em cima dos outros, aquele que humilha os outros, aquele que se sente o altivo, o alto, o maior, o soberbo, o arrogante, o prepotente, acima do bem e do mal. Meu irmão, isso é um ego absoluto, é um eu inflado. Esses a Bíblia diz, mas os olhos altivos tu os abate. Deus resiste aos soberbos,
porém dá graça aos humildes. Se você tiver humildade, Deus dá graça. Deus te eleva a um novo patamar no mundo espiritual, no mundo de Deus, no mundo sobrenatural. Mas se você for arrogante, prepotente, soberbo, olhos altivos, se acha mais do que os outros, se acha melhor do que os outros, olha sempre para os outros de cima para baixo, como se você fosse o bonzão e o outro fosse o ruinzão, olhos altivos serão abatidos pelo Senhor. E aí o 28, ele diz, porque tu fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Olha que coisa linda. Todas as manhãs, quando nós mergulhamos na palavra, Deus ilumina o nosso coração, a nossa alma, e todas as trevas, sejam morais, espirituais, espíritos trevosos, tenebrosos, demônios, são dissipados quando a luz de Deus brilha sobre nós. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus nos ilumina. A nossa alma é iluminada também pelo Espírito Santo de Deus, já dizia Calvino. João Calvino dizia que o Espírito de Deus é aquele que ilumina a nossa alma e dissipa todas as trevas no nosso interior. Seja angústia, seja tormento, seja medo, seja pânico, seja depressão, seja qualquer mazela na nossa alma, transtorno psíquico, mental, seja o que for, querido, a luz de Deus brilhando pela palavra de Deus, na presença do Senhor, Deus derrama luz nas nossas trevas. É Ele quem faz resplandecer a lâmpada do Senhor. E lá em Provérbios nos diz o que é essa lâmpada do Senhor. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Dentro de nós existe um corpo, que é o casulo aqui, né? A carcaça que contém a nossa alma e o nosso espírito. Nosso corpo deve ser santificado, consagrado, porque ele é morada do Deus Altíssimo. Dentro de nós temos o Espírito Santo. Nós somos santuários de Deus. Nós temos um corpo, nós temos uma alma, que é o centro da nossa personalidade, onde se encontra o nosso intelecto, a nossa mente, onde se encontra a nossa vontade ou volição, né? A nossa vontade, o nosso poder de escolha, o livre-arbítrio, também conhecido por alguns dentro da teologia, a nossa vontade, a nossa mente ou intelecto e também as nossas emoções e os nossos sentimentos. Tudo isso está na alma humana, que é iluminada pela lâmpada do Senhor, que é o Espírito Santo. Além do corpo, além da alma, nós temos um espírito. O espírito humano com E minúsculo. Toda vez que fala sobre espírito na Bíblia, ou está se referindo ao espírito humano, que cada um de nós temos dentro de nós, ou então está se referindo a algum espírito maligno, e a gente precisa observar o contexto da palavra de Deus para entendermos isso. Toda vez que é mencionado o Espírito de Deus, na Bíblia Sagrada tem um E maiúsculo. Então toda vez que a palavra Espírito está com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito de Deus. Toda vez que a palavra tem Espírito com E minúsculo, ou, se no contexto está falando sobre espíritos malignos e demônios, é demônio. Se tiver Espírito com letra minúscula e no contexto não tem nada a ver com demônio, está se referindo à lâmpada do Senhor, que é o Espírito humano. Então, olha que tremendo o que diz o Salmo. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, ou seja, o meu espírito. Ou seja, quando você faz uma aliança com Deus, você nasce de novo, você é regenerado, o Espírito Santo vem fazer morada no teu espírito humano. Então ele faz resplandecer a lâmpada do Senhor, ele ativa o espírito humano, e esse espírito humano que nos faz ter comunhão com Deus, que nos traz consciência do mundo e da nossa vida interior, e que nos faz adorar e exaltar esse Deus maravilhoso, nos trazendo intuição. A voz de Deus no nosso interior é a lâmpada do Senhor, que Deus faz resplandecer, que Deus derrama luz em meio às trevas. Então deixe o Espírito Santo tomar conta do seu espírito humano, iluminando a sua alma e governando o seu corpo. Olha que coisa tremenda. E ele termina dizendo, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. Que coisa linda. Então ele termina de maneira bem alegre aqui esse versículo,
dizendo que nós vamos nos saltar de alegria, nós vamos nos regozijar pela vitória do Senhor Jesus na nossa vida. Lembre-se de tudo isso que nós falamos, a importância da palavra de Deus, a importância de uma vida de integridade e de justiça diante de Deus, a importância de nós vivermos uma vida na pureza diante do Senhor, na consagração, na santificação a Deus, para que Deus possa retribuir bênçãos sem medidas, promessas extraordinárias para mim e para você, para que Deus possa transformar a nossa vida de maneira real, palpável, poderosa, gloriosa diante do nosso Deus. Tudo isso para que Deus seja tudo em todos. Lembre-se, Deus se mostra benigno com aquele que é benigno, se mostra puro com aquele que é puro, se mostra íntegro com aquele que é íntegro, mas com os perversos Deus se mostra inflexível. Deus há de julgar, Deus há de promover juízo com aquele que não se arrepende. Quebrante-se na presença do Senhor, abra seu coração para Jesus, deixe ele fluir, transformar a sua vida, quebrante-se, se humilhe diante do Senhor, porque os de olhos altivos serão abatidos diante do nosso Deus. Mas o povo de Deus será um povo humilde, um povo quebrantado, um povo ungido, um povo consagrado, que viverá para a glória de Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deixa eu terminar orando por você, e antes de fazer essa oração, não esqueça de deixar nos comentários as suas necessidades, os seus pedidos de oração. Nós estamos num dia de consagração diante do Senhor, vamos estar orando por você, pela tua casa, pela tua família. E não esqueça de entrar no site do pastorgiovanni.com. Nós vamos estar colocando também nos comentários o link com o nosso site. Lá nós temos artigos, áudios, vídeos. Lá você pode semear, ofertar, exercer a sua generosidade na vida, no ministério do pastor Giovanni, da pastora Sofia. Você vai estar ministrando na nossa vida, no nosso coração, abençoando a nossa casa através de uma oferta generosa, da sua semeadura. Nós temos certeza que você será tremendamente abençoado. Aquele que contribui com alegria, diz o Senhor, vai colher com regozijo, com muita bênção da parte do Senhor, porque Deus há de cuidar de nós. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que Deus abençoe você. Feche os seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar sobre a tua vida. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, através do YouTube, através do Facebook, através do Instagram, de todas essas mídias sociais, orando em favor daqueles que nos ouvem. Pai, liberta os cativos. Nós repreendemos toda ação do mal, toda obra maligna, toda área tenebrosa, trevosa, da vida daqueles que me ouvem. Pai, sejam dissipadas, porque a luz do teu Espírito, a luz da tua glória, a luz da tua bênção venha sobre eles, e toda treva sejam dissipadas em nome de Jesus. Que a lâmpada do Senhor, o Espírito deles, o meu Espírito, seja iluminado pelo Espírito Santo de Deus, que a tua glória venha sobre nós, afastando todo mal, toda perversidade, tirando de nós toda sujeira, purificando-nos com o sangue precioso de Jesus, restaurando a nossa vida, o nosso coração, a nossa casa, a nossa família, seja iluminada pelo Senhor, pela lâmpada do Senhor, pela luz do teu rosto. Nós te pedimos isso de todo o coração. Vai abrindo portas de emprego, portas de negócio, prosperidade, bênção na área financeira, bênção na área da família, curando, restaurando, transformando corações, libertando os cativos, sarando os feridos, transformando a vida das pessoas pelo poder da tua palavra. Porque a tua palavra é viva e eficaz, ela não volta vazia, ela cumprirá o propósito pela qual ela foi designada pelo nosso Deus. Por isso nós apresentamos tudo isso diante do Senhor. Pedimos a tua graça e a tua glória sobre a vida de cada um, Pai. Lá onde eles estiverem, eles sintam a presença do Senhor, a glória do Senhor invadindo as suas casas, as recâmaras mais profundas do seu coração. Que a tua unção, que a tua graça e a tua glória venha sobre eles, assim como o Senhor está comigo aqui nessa noite, Pai. Toca vidas, toca corações, transforma, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, venha sobre eles com poder e majestade, estabelecendo o reinado supremo do Rei dos Reis, que é Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé.
É o que nós te pedimos de todo o coração, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você. Não esquece de entrar no nosso site, pastorgiovanni.com. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, tua casa, tua família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço.